Olá, eu sou Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Progressiva. Nesse vídeo, a gente vai abordar aí, pegando o gancho do Star Wars, Blonde Wars, a matização contra-ataca. O que é a matização contra-ataca? Bom, eu tenho a missão de ajudar profissionais cabeleireiros como você, profissionais do cabelo, a conseguirem entregar o loiro perfeito para sua cliente. O loiro na cor que ela quer, o loiro 100% saudável, sem precisar ficar reaplicando descolorante, e usando os produtos que você já tem aí no seu salão. E uma das coisas que eu defendo muito é o fato de que a gente não precisa matizar os cabelos para ter o resultado da cor que a gente quer, da cor que a nossa cliente quer. A gente não tem a necessidade de matizar se você consegue já fazer isso sem esse procedimento. Eu falo muito sobre a matização e existem algumas coisas que a matização faz de ruim, que é, por exemplo, abre o fundo do cabelo natural. A matização, ela satura muito a cor, acaba deixando a cor com menos brilho, com mais opacidade. A matização, ela é um trabalho a mais que você gasta tempo, você gasta energia, você gasta dinheiro com tubos de tonalizante que você não precisaria, não é verdade? Então, quando você consegue dominar o clareamento, dominar a cor mesmo no loiro, dominar o loiro como um todo, você não precisa matizar. Não é que é errado matizar, eu não estou dizendo que algumas pessoas podem interpretar que eu estou dizendo que é errado matizar. Não é errado matizar. Mas se você não precisar matizar, para que você vai fazer isso? Gastar todo esse tempo, todo esse dinheiro matizando. Então aqui, eu quero abordar algumas dúvidas que surgem quando eu chego e falo, nós vamos fazer o loiro sem matizar. Aí surgem algumas coisas, como por exemplo, Felipe, mas se não matizar, os cabelos vão ficar tudo da mesma cor. Felipe, mas e a história do cabelo vazio? Que quando descolore o cabelo fica vazio. Essa história do cabelo vazio é engraçada. E o cabelo fica vazio e aí a gente precisa pôr alguma coisa ali, precisa pôr o pigmento e tal. E a durabilidade, se eu não matizar, não vai durar. Então, eu vou começar aqui pelo cabelo vazio, porque é o seguinte, se não matizar, deixa o cabelo vazio, eu não sei qual é o problema de cabelo vazio, porque dá uma olhada nesses resultados que alunas e alunos meus do Master Blonde conseguem alcançar sem matizar. Eu não sei, eu prefiro um loiro vazio, só que bonito desse jeito, do que um loiro cheio, só que não está na cor que a cliente quer, só que não está perfeito, não está saudável. Olha lá, aqui o antes, aqui o depois, olha lá. Então, se cabelo vazio é um problema, eu quero esse problema para mim. Eu quero fazer cabelo assim. Os meus alunos fazem cabelo assim, o antes e o depois. Olha aí, eu quero cabelo vazio. E outra, tá? Essa história de cabelo vazio, ela foi criada, obviamente, para se vender mais tonalizante, não é? O que acontece se a galera começar a fazer loiros assim, sem precisar matizar? Você vai usar menos tonalizante e, consequentemente, vai vender menos tonalizante. Então, essa história do cabelo vazio é algo criado, né? É algo para a gente precisar comprar o tonalizante. Mas, se os meus alunos estão conseguindo esse tipo de resultado no Master Blonde, e eu posso te afirmar que qualquer um pode conseguir, você pode conseguir também, se você dominar essa parada, dominar o loiro realmente. Olha lá. E não me parece vazio, ele parece, na verdade, muito saudável esse cabelo. Olha aí, ó. Olha esse antes e depois. Olha lá. E outra coisa que falam, Felipe, mas se eu não matizar, os cabelos vão ficar tudo da mesma cor. E eu tô te mostrando o loiro todo da mesma cor aqui? Eu acho que não, né? Esse aqui é um antes e o depois. Olha só como o cabelo sai da touca. É por isso que não precisa matizar, porque o cabelo já bate na cor direto. Olha ele seco. Olha aí, mais um também, acinzentado, sem precisar matizar. Felipe, mas só tem acinzentado? Não, olha aí, sem matizar também. Então você tem uma variedade aqui, o antes, aqui o depois. Você tem uma variedade de cores que você consegue trabalhar sem precisar matizar. Por quê? Porque o fundo de cada cabelo, sua variedade própria de mix de cor. Então, o fundo, às vezes a pessoa tem o cabelo castanho, castanho claro, castanho escuro, mas o mix, a mistura de cores que tem ali, os pigmentos, né, a junção das melaninas, ela tem uma equalização diferente. Quando tem uma equalização diferente, quando você clareia, você chega numa cor diferente. Então você vê a variedade de cores que a gente tem nesses trabalhos sem matizar,
na verdade acaba sendo uma variedade de cores até maior do que quando se matiza. Porque quando se matiza, geralmente você matiza para buscar o neutro, para buscar a neutralização. E quando você neutraliza, olha aí o cabelo, ó, branquinho, ainda na touca, ó. E olha o resultado. Quando você faz a matização, você vai tender a buscar a neutralização. E quando você chega numa cor neutra, o que acontece? A cor neutra, ela é sempre igual. Então é o contrário. Matizar é que te faz entregar sempre o cabelo da mesma cor. Olha aí, antes e depois. Quando você não matiza, você chega na cor ideal para aquela sua cliente. Então vamos supor, a sua cliente tem um fundo natural 4 avermelhado. Quando você vem e consegue fazer o clareamento desse cabelo e chega no 10, ele vai chegar nesse loiro claríssimo, trazendo um pouco do residual que esse cabelo tinha lá no começo. E esse residual que o cabelo tinha lá no começo, e eu não estou falando de laranja e amarelo, por quê? Porque quando você domina o clareamento, você consegue tirar todos os alaranjados e os amarelados. Então você chega no loiro claríssimo mesmo. Só que mesmo ele sendo bem próximo do neutro, quando você ainda sobra um pouquinho de residual que faz com que aquela cor seja única e seja perfeita para aquela cliente, porque a natureza, ela sabe o que está fazendo. A natureza, sim, é perfeita. E quando você usa o residual de cor natural da tua cliente, você cria cores personalizadas que só a tua cliente vai ter e vai ter uma diferença de um cabelo para o outro, de uma cliente para outra. Variedade de cores. Ora, se você chega lá num 9 laranja, ou num 9 amarelo, ou ainda num 9 amarelo alaranjado, né, que está no meio do caminho ali, o que ensinam aí nas escolas? Nos cursos convencionais, nos cursos tradicionais para cabeleireiro, para nós cabeleireiros. O 9 laranja, ó, você vai botar o azul, que é a cor oposta. O amarelo, você vai botar o violeta. Se ele é amarelo alaranjado, você vai botar violeta, mas azul. Alguns até ensinam que não importa o que aconteça, você tem que meter a cinza no cabelo. Então aqui, entrando no círculo cromático, né, que você tem lá azul, vermelho e amarelo, que são as 3 cores primárias. E aí depois você tem as cores secundárias. Você tem aqui violeta, você tem aqui azul com amarelo que dá verde, no nosso caso a gente costuma chamar de mate. E aqui você tem o vermelho com amarelo que dá laranja. E aí o que ensinam pra gente da colorimetria? Que não tá errado, é isso mesmo. Cor oposta, certo? Ó, pega o laranja, usa o azul. Se tiver amarelo, usa violeta. Se tiver vermelho, usa o verde. Sempre a cor oposta. Por que isso? Porque o miolo aqui, ó, é a cor neutra. O que é cor neutra, Felipe? Cor neutra é a cor barra 0.0,0. Então, a intenção é sempre neutralizar para chegar no 10,0, por exemplo. Ou no 9,0, no caso aqui. E aí você vai usar cores diferentes para você chegar na mesma cor. Quando você matiza, quando você bota tonalizante no cabelo da tua cliente, aquela cor é aquela cor. Você vai tender a deixar as cores iguais. Até uma história engraçada, tinha uma cabeleireira que trabalhou comigo no meu salão, trabalhou com a gente lá, que ela tinha uma lista, olha só, ela tinha uma lista de receitas prontas das atrizes globais. Então ela tinha ido nos cursos dos cabeleireiros das globais e tal, e pegou as receitas prontas. Eu perguntei para ela, mas e aí, você consegue usar essas? Às vezes eu consigo. Por que não dá certo você pegar a receita pronta? Porque cada cabelo é uma sentença. Se o cabelo chegou no 9 laranja, você vai usar uma coisa. Se o cabelo chegou no 9 amarelo, você vai usar outra. Se foi no 9 amarelo alaranjado, vai ser outra. E ó, se você chegou no 9 laranja, numa cliente que quer platinado, numa cliente que quer perolado e numa cliente que quer dourado, você vai usar o azul para neutralizar o laranja? Vai, só que você tem que adicionar aqui mais pigmento, algum outro tipo de pigmento, para você ir para onde você quer. Então essa receita fica extremamente complexa, porque você vai usar azul mais cinza para o platinado, azul mais pérola para o perolado, por exemplo, tá? Se você conseguir realmente uma neutralização perfeita. E aqui você vai usar um pouco de dourado ali na fórmula, né? Você vai usar aquele que algumas marcas chamam de bege, outras marcas chamam de outra cor, mas enfim, você ainda vai ter que fazer todo esse paranauê. E quando você domina o clareamento, primeiro que você não tem residual laranja amarelo, nem amarelo alaranjado, você consegue chegar no loiro claríssimo neutro. Segundo, que beleza, e como é que eu faço para ter essa variedade de cores se eu não matizar, Felipe? Simples. Você sabia que o pérola, ó, vamos lá, o dourado, tá? O pérola. Vou pegar 3 cores aqui que são só para você ter uma ideia de como funciona, mas todas as cores, as matizes e tons de loiros vai respeitar esse conceito aqui, tá? Platinado. Olha só que interessante. O dourado é o quê? Quais pigmentos, quais cores são misturadas para se formar o dourado? Que cor é o dourado? Algumas pessoas podem dizer, Felipe, o dourado é o amarelo.
Se você tem uma aliança aí, ou qualquer coisa dourada, dá uma olhada. E aí você pega alguma coisa que é amarela, tipo, ó, olha só que coincidência, eu tenho uma coisa amarela aqui, que é uma lixa de unha dessas amarelas. Quando você coloca do lado tô colocando do lado da minha aliança aqui, ó. Mas você coloca do lado de uma coisa que é dourada, o dourado não é amarelo, só amarelo. O dourado é uma cor diferente, senão a gente não diria dourado, a gente diria amarelo. Mas a gente chama de dourado por quê? Porque o dourado, ele é uma junção do amarelo com um pouquinho de vermelho, com um pouquinho, sim, de azul. O dourado é uma cor terciária. O que quer dizer isso? Ele é a junção das 3 cores primárias. Só que quando você junta as 3 cores primárias, amarelo, vermelho e azul, você tem a possibilidade de ter um monte de amarelo, um pouco de vermelho e menos ainda de azul. Você tem a possibilidade de fazer equilíbrios diferentes dessas cores. E o dourado nada mais é do que isso. Muito amarelo, um pouquinho de vermelho e um pouquinho de azul. Você consegue chegar no dourado, você tem o dourado. E o pérola? Ah, Felipe, o pérola não tem amarelo. Pérola é pérola. Felipe, mas se eu juntar amarelo com vermelho com azul, vai dar roxo. Se você pegar massinha de modelar, por exemplo, vai dar roxo, vai. Só que nós estamos trabalhando aqui com o loiro. O que é o loiro? O loiro, você tem lá a escala de cores, tá? Das tonalidades de cores. Então você tem o 1, o 10, 9, 8, 7, 6, 5. O que acontece aqui, ó? Funciona desse jeito, ó, essa graduação. O que forma as cores dos loiros? Então aqui a gente pegou 3 exemplos. O primeiro exemplo é o dourado. O segundo exemplo é o pérola. E o terceiro exemplo é o platinado. Beleza. E aí eu estava te explicando essa graduação de cor. Quando a gente tem, né? Então o 10 é o mais claro, o 1 é o preto. E acontece isso aqui, ó. Isso aqui é a quantidade de pigmento que tem em cada uma das tonalidades. Quando você está aqui no 2, tem muita concentração de pigmento. Tem muito pigmento ali. Isso aqui é chamado de saturação. No 1 lá tem muito pigmento. Quais pigmentos, quais cores tem ali no 1? Amarelo, azul e vermelho. 3 cores primárias. Tudo é baseado nisso aqui. Só que tem tanta concentração. Você já pegou tipo nanquim ou aquelas tintas de carimbo? Que você pega a cor azul, ela parece que é preta. Por quê? Porque a saturação é muito alta. Tem muito pigmento azul e ele acaba fechando a cor de uma maneira que parece preto. E quando você pega esse azul muito denso, um vermelho muito denso, com um amarelo muito denso, você chega no preto. Isso é muito visto em impressoras antigas, que é com jato de tinta. Você tinha 4 tubos de tinta: preto, vermelho, amarelo e o azul. E quando acabava a tinta preta, ela te dava a opção: você quer que misture as outras 3 cores para fazer o preto? Então você conseguia formar o preto através dessas 3 cores. E a mesma coisa no cabelo. Conforme a gente vai clareando, a gente vai tendo menos saturação. Então as cores mudam. Por exemplo, se você clareia um azul, pega um azul escuro e vai clareando, ele vai ficando azul claro, azul claro, azul claro, azul céu, até ficar um azul bebê e um azul bem clarinho. O loiro é o quê? É esse azul muito clarinho, com um vermelho muito clarinho, com um amarelo muito clarinho. É isso que é o loiro, pouquíssima saturação de cor. Então no dourado você tem o amarelo? Sim, o amarelo é o que tem a maior quantidade no dourado. É a cor dominante ali. Mas ele tem também um pouquinho de vermelho e um pouquinho de azul. E o pérola, Felipe? O pérola, ele já tem mais quantidade de azul, mas se ele fosse só azul, ele não seria pérola, ele seria azul clarinho. Ele seria aquele azuladinho, né? Tem algumas pessoas que acabam usando ali alguns produtos no cabelo branco que acabam ficando com o cabelo azulado. Mas, ó, o pérola é predominantemente azul, com uma boa quantidade de vermelho e também tem amarelo. Se você pegar pérola, a cor pérola, se você pegar um pérola, você vai conseguir entender que o pérola não é nem azul, nem vermelho, nem amarelo. Ele não é amarelo também. Ele não é, e ele não é branco também. Porque senão não chamaria pérola, se chamaria branco. Então aquele perolado, quando você olha uma pérola mesmo, que é da onde vem a cor perolada, ou qualquer coisa que tenha essa cor, você vai ver que não é uma cor só. São as 3 cores juntas que formam o pérola. E o platinado, Felipe? O platinado, primeiro a gente tem que entender, né? O platinado que eu chamo, vamos dizer que é o prata, que ele bem cinza prateado, tá? O que ele tem? Tem muito azul, muito assim, né? Devido às proporções aqui da saturação de cor. Mas ele tem muito mais azul, mas ele tem um pouquinho de vermelho? Muito pouquinho tem. Ele tem amarelo? Tem.
Por quê? Porque se não tiver vermelho e amarelo, o cabelo não fica prata, o cabelo não fica cinza. O cinza é a clássica junção das três cores primárias. Eu não sei se você sabe, mas quando você estuda a cor mesmo, o marrom ele não é chamado, quando você estuda a cor de uma maneira mais científica, o marrom é chamado de cinza cromático. Ele é um cinza, só que ele é um cinza quente. Isso é o jeito que se fala cientificamente, mas no cabelo, marrom é marrom e cinza é cinza. Mas o cinza, o platinado, ele tem a junção das três cores primárias. E quando você clareia o cabelo, você vai tirando, quando você descolore, você vai tirando o pigmento, você vai destruindo pigmento, destruindo pigmento, destruindo pigmento, destruindo pigmento, destruindo pigmento. Quando você chega lá no 10, você tem esse residual de cor. Você tem um pouquinho ali de cada uma das três cores primárias. E a hora que você vai chegando, como é que você controla a cor que você quer no final sem precisar matizar? Você controla no tempo. A hora que está chegando aqui no 10, se a sua cliente quer dourado, você vai tirar um pouquinho antes, vai deixar um pouco mais de residual amarelado. Se a sua cliente quer no pérola, você vai esperar esse amarelado sair mais. Esse amarelo que forma o dourado sair mais. Ele vai sair até um ponto em que vai chegar no pérola. Aí você vai lá e tira o papel. Não, mas eu quero platinado. Se for o prata, prateado, como não é uma cor de cabelo, você vai precisar dar um totozinho, dar um a mais ali de azul. Mas se você quer aquele platinado, que é aquele brancão mesmo, aquele cabelo bem branco, levemente acinzentado, quer ver? Eu vou mostrar um exemplo aqui. Tipo esse aqui, por exemplo. Esse aqui tá mais pro pérola, mas mesmo assim ele tá bem claro, bem acinzentado. Ó, tipo esse aqui. Esse aqui você consegue. Aquele prateadão lá, mais do que isso, eu acho que você não vai conseguir só no clareamento. Mas, pô, o que a gente tem que entender é que só de 2 a 5% da população tem subtom de pele para dar certo com o cabelo prateado. Senão vai acabar apagando o rosto da sua cliente, tá? Ah, Felipe, mas a minha cliente quer platinado. Às vezes a sua cliente pede platinado e o platinado que ela tá querendo dizer é um cabelo super claro. Sabe aquela coisa? Minha esposa é gaúcha, né? Então ela gosta de carne e ela me ensinou a comer carne mal passada. Só que é o seguinte, a maioria dos restaurantes, não sei, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a galera gosta de carne mais bem passada. E toda vez que a gente vai num restaurante para comer carne, a gente chega no garçom e fala assim, ó, é o seguinte, eu quero uma carne só selada, só e aí você traz pra gente, tá? Por que a gente faz isso? Porque a gente gosta de carne crua? Não, a gente gosta de carne mal passada. Mas quando a gente pede mal passada, vem ao ponto. Quando a gente pede quase crua, aí vem mal passada. Que relação que tem isso? A sua cliente sempre vai e pede um loiro clarinho, ele pede um loiro pérola, pede um loiro bem claro e o que entregam para ela é um loiro amarelo ou alaranjado ou cheio de matização. Então ela vai no teu salão e fala, eu quero platinado. Por quê? Eu vou pedir platinado para o cara conseguir chegar no pérola ou para ela conseguir chegar no pérola do meu cabelo. Porque se eu não pedir platinado, ele vai me entregar ou ela vai me entregar cabelo amarelo ou alaranjado. Então é por isso que a galera costuma pedir platinado, mas não necessariamente a tua cliente quer um cabelo prata, tá? Dito tudo isso, ó, é assim que você cria variação de cores sem matizar. Beleza. E aí já vem outra parte, cabelo vazio. Como eu te falei, cabelo vazio é algo criado para a gente comprar tonalizante. Eu não sei se você sabe, mas eu venho de uma família de cabeleireiros. Minha avó fundou o salão, minha mãe é a segunda geração, eu sou a terceira geração de cabeleireiros da minha família. A gente já trabalha com isso há 65 anos, mais. Agora deve estar em 67. Aquela coisa, a gente só vai contando número redondo, né? Quando passa dos 50. Então faz mais de 65 anos que a gente trabalha com isso. E faz esse tempo que a gente faz loiro sem matizar. Em 65 anos, nós nunca tivemos problema de cabelo vazio. Depois de mentorar milhares de alunos do Master Blonde, milhares, até hoje ninguém teve problema com cabelo vazio. O único problema que enfrenta-se ao não matizar é o problema de, cara, ter a felicidade das nossas clientes com esse tipo de cabelo aqui. Olha aí, ó. Imagina você não precisar matizar e entregar esse cabelo para sua cliente. Imagina você sem matizar, olha só o jeito que fica na touca. Imagina você conseguir isso em todo o cabelo, em toda cliente que chegar na tua cadeira, olha aí. Imagina você conseguir, ó, esse aqui foi o antes, esse aqui o depois. Se cabelo vazio, se não pode ter cabelo vazio, cara, o que eu quero é fazer coisa que não pode, porque com cabelo vazio a gente consegue esse tipo de cor, esse tipo de resultado. Bom, o cabelo vazio é um clássico, tá, de busca de venda de tonalizante. Aliás, não tem nenhum embasamento científico essa história de cabelo vazio. Zero. Até porque o cabelo não fica vazio. E por que você acha que cabelo precisa estar cheio?
Não precisa, tá? E, inclusive, no Master Blonde existe uma parada que eu desenvolvi nos últimos anos, que eu chamo de tecnologia de ultramicropigmentação capilar, que é uma tecnologia, um jeito que você pega pigmentos normais que são vendidos aí, ó. A maioria das marcas de coloração tem esse tipo de pigmento, mas é um pigmento especial que quando você coloca na quantidade certa, a cor certa, do jeito certo, você consegue pigmentar o cabelo enquanto ele está clareando. Então você faz uma matização invisível. Você faz uma matização enquanto o cabelo clareia. Você consegue colocar pigmento ali. E é por isso que consegue chegar nesses platinados, tá? Nesses cabelos mais acinzentados, sem precisar matizar. E aí vem a pergunta: tá bom, Felipe, sem matizar, legal, mas cabelo dura? Por quanto tempo fica essas cores que você está mostrando aí? Essas cores tendem a ficar por mais de 3 meses sem mudar. Eu estou falando isso porque eu entrego para as minhas clientes um certificado de garantia da cor. É um certificado de garantia, um papel mesmo. Tem lá, certifico que o cabelo da fulana, a cor vai durar por 3 meses. Certificado de durabilidade da cor por 3 meses. Eu assino aquilo, e se a cor mudar em 3 meses, ela tem alguns cuidados que ela precisa tomar, que não é matizar, não é fazer trocentos tratamentos, é simplesmente, se ela entrar na piscina, a cor pode mudar, se ela tiver aquecimento H solar, a cor pode mudar, mas se ela botar um filtro no chuveiro dela, por exemplo, a cor não vai mudar, né? Dependendo do chuveiro que ela tem. Por quê? Porque tem alguns resíduos, tanto da piscina, né, no caso cloro, no caso cobre, ferro, alguns resíduos que podem sim alterar a cor. Mas isso é um problema? Só na hora, porque se você tira esse resíduo, a cor volta ao seu normal. Diferente de quando você faz tonalização, matização. Quando você faz matização, essa cor tende a não durar. Por quê? Se você precisar tirar um resíduo ali que está atrapalhando a cor, você vai tirar esse resíduo, você vai fazer o procedimento para tirar o resíduo e vai arrastar junto o pigmento da tonalização. Ah, Felipe, mas esse pigmento que você está falando aí, que pigmenta enquanto clareia, não vai sair? Não sai, porque ele é colocado, entre aspas, bem mais profundo no fio de cabelo. Porque o descolorante ele vai lá no âmago do cabelo para destruir ali o pigmento natural, para ele descolorir, né? E ali, nesse momento, esse pigmento é depositado com a saturação certa, do jeito certo, esse pigmento não sai mais. Eu tive caso de cliente minha de ficar 5 meses, né? Ela viajou, enfim, não voltou para retocar no tempo que deveria, que eu sempre oriento que seja de 3 meses, e ficou 5 meses sem fazer nenhuma sessão de matização, sem fazer absolutamente nada de cor nesses 5 meses. Então a durabilidade, ela passa de 3 meses. Você consegue essa durabilidade de 3 meses com matização? E eu acredito que é bastante difícil. Quando a parte de baixo do cabelo fica mais escura e não clareia, quando a parte de baixo fica mais escura e não clareia, o que você precisa é dominar o seu clareamento, dominar a técnica de aplicação, dominar as suas misturas, né? O cabelo, ele tem partes que clareiam menos do que outras, ele tem partes que podem demorar um pouco mais para clarear do que outras, mas se você consegue clarear uma parte, você consegue clarear a outra. No ponto que o cabelo tem mais dificuldade de clarear, você precisa intensificar a sua técnica de aplicação e ter mais atenção ainda nessa parada. Então, se eu colocar na cumbuca o descolorante, mais oxidante, mais coloração ou tonalizante, consigo chegar nesses loiros tops? Não necessariamente. Você precisa de todo um GPS, de todo um caminho que você precisa seguir. Não é só colocar a coloração ou tonalizante no descolorante. É um pigmento especial, é um pigmento específico, não é uma simples coloração ou tonalizante. Você precisa entender qual que é a saturação que você vai usar, qual que é o tom que você vai usar. E não é a coloração comum, não é o tonalizante. Isso vai depender também de qual resultado você quer chegar. Então, você precisa levar tudo isso em consideração. Não é um pulo do gato assim, então é só fazer isso que a gente vai conseguir. Não, eu fiquei 20 anos, quase 20 anos estudando essa parada e construindo esse método para passar para vocês e vocês conseguirem aplicar ele. Tem gente que consegue em 15, 20 dias aplicar o método inteiro e já tem os resultados. Tem gente que demora 2 meses, 1 mês e meio. Master Blonde foi projetado para você conseguir o resultado em 2 meses. Tem muita gente que consegue com 15 dias, muita gente consegue com 30 dias, com 45 dias. Então o que acontece é que você precisa seguir o método completo. Só de você usar a pigmentação enquanto clareia, ela não funciona se você não tem uma técnica de clareamento, se você não domina o clareamento. Porque senão ele não vai
conseguir, entre aspas, ativar aquele pigmento lá no momento certo. E também se você faz reaplicação para clarear, por exemplo, você tem que passar o descolorante, depois abrir a mecha ou, enfim, reaplicar o descolorante, você não está com uma boa técnica, um bom método de clareamento. A gente não tem que reaplicar descolorante. A gente precisa chegar na cor direto, precisa chegar no claríssimo direto. Então, se você usa a tecnologia de ultramicropigmentação capilar sem dominar o clareamento, você não consegue. Não vai ativar. O pigmento não vai ser ativado no momento certo. Se você reaplica, se você tem que reaplicar para chegar na cor, não vai funcionar. E para você dominar o clareamento, você tem que dominar a saúde do cabelo. Você tem que entender o que fazer para você conseguir chegar lá no final do processo e entregar um cabelo mais saudável do que ele era antes. Imagina você entregando um loiro mais saudável que o cabelo natural da cliente. Por que isso? Porque o cabelo precisa ter essa saúde para que o cabelo consiga reagir de uma maneira que ele consegue clarear mais tons mais rápido sem precisar reaplicar. Ele precisa estar com a saúde capilar num ponto certo de partida. Então assim, você percebe? É como se fosse um dominó. Sabe aquela galera que põe os dominózinhos assim, ó, um na frente do outro assim? Você bate no primeiro que ele faz e faz a parada? Pois é, aquele negócio lá, se você tira um dominó do meio do caminho, o negócio para ali. Então é uma reação em cadeia que tem que começar lá no momento em que você faz a consulta capilar com a sua cliente. Aqui eu tô falando da parte de cor, para tirar da sua cabeça essa parada de que a matização é a solução dos seus problemas. Não é. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai se voltar para o que é científico. Então é desde a hora que a cliente chega no salão. Então não é uma coisa que eu vou te falar, não, bota lá a coloração XYZ, mistura aí que vai dar certo. Não vai. Inclusive muita gente fala, ai Felipe, você só passa exatamente como usar essa OMC no curso? Sim, só no curso, só no Master Blonde. Por quê? Porque eu sou ruim? Porque eu quero vender curso? Não, porque eu já fiz isso, eu já passei. Aqui, não, usa essa coisa. O que aconteceu? A pessoa foi lá e falou, esse negócio de UMC não funciona. Por quê? Porque não tem todo o por baixo dos panos ali. Quando você vê um truque de mágica, um truque de ilusionismo, né? Aquela coisa de serrar a mulher no meio, você se impressiona. Por quê? Porque você não sabe o que está por trás dos bastidores. E são esses bastidores que você precisa entender, senão você não consegue. Senão você vai tentar serrar uma mulher no meio lá, igual os mágicos fazem, né? Eu lembro do Mr. M, que tinha uns anos atrás, que você serra a mulher lá, se você for tentar serrar a mulher sem saber os bastidores, você vai serrar a mulher no meio mesmo, vai matar ela. Então, assim, você precisa entender o que está por trás das cortinas. Então é por isso que eu não passo. Por quê? Porque você vai falar que o MC não funciona. Mesmo lá dentro do Master Blonde, eu preciso falar para os alunos, foca nisso aqui primeiro. A hora que isso aqui estiver bom, o MC vai funcionar ali na frente, senão não vai funcionar. Mesmo você tendo exatamente a proporção que você mistura, a cor que você mistura, o pigmento que você usa. Não adianta, você tem que ter o pré-requisito. O pré-requisito dessa pigmentação funcionar é você conseguir chegar no 10 em no máximo 90 minutos. Enquanto você não conseguir isso, você usar a tecnologia UMC de ultramicropigmentação capilar não vai funcionar. Por que não faz vídeo na prática? Eu não faço vídeo na prática porque, na minha opinião, antes da gente ir para a prática, você precisa entender o porquê que você vai fazer alguma coisa daquele jeito. Fora que é o seguinte, eu tô aqui para te ensinar. Eu tô aqui para ensinar profissionais do cabelo a pescarem, a saberem o que eles estão fazendo, a não ficar precisando de aulinha prática aqui e ali, de não ficarem precisando de tutorialzinho. O que é tutorialzinho? Eu pego e venho aqui, eu vou te mostrar como que faz o loiro pérola. E faço um loiro pérola aqui nesse cabelo. Aí eu faço um loiro pérola nesse cabelo, só que esse cabelo tem um fundo X, tem um fundo de cor mais acinzentado, tem um fundo... Nanana. Aí você vai pegar a tua cliente lá da realidade, porque eu sou profissional de salão, eu sei como é que é essa parada. Você vê o carinha no palco lá, ele só pega cabelo cinza e claro, né? Loiro natural, só para dar aquele tapinha. Aí você vai pegar e usar a técnica num cabelo escuro, num cabelo que tem coloração escura, num cabelo que está todo ferrado, num cabelo manchado, o que vai acontecer? Você vai conseguir o mesmo resultado? Não vai. Isso aqui, ó, a teoria é o que faz você conseguir o resultado. E não tutorialzinho. Eu não tô aqui para fazer tutorialzinho, não. Nada de errado. Tem um monte de gente no YouTube que faz tutorialzinho. Eu não vou fazer. Porque eu não acredito que isso vai fazer você transformar a sua vida e realmente ser uma profissional que domina o loiro e que não precisa de toda hora ter a ajuda de alguém. Meu Deus, o que eu faço com esse cabelo? Meu Deus, para com isso. Você precisa ser livre. Porque aí você vai tentar me imitar, você vai tentar papagaiar.
Você vai tentar virar profissional papagaio, vai ficar imitando o que eu estou fazendo, só que sem entender por que você está fazendo aquilo. Aí dá certo numa cliente, mas não dá na outra. Então você tem que dominar essa parada. Dominar, é isso que eu ensino. Tá? Nada de errado se você quer só aprender uma técnicazinha aqui, uma técnicazinha ali, mas aqui não é o seu lugar se você quer só isso. Aqui é lugar para quem quer dominar o loiro, dominar o clareamento, dominar. O que é dominar? Pô, é você entender tudo dessa parada. É você pegar qualquer cabelo. Uma coisa comum nos meus alunos do Master Blonde, uma das coisas que eles falam é o seguinte: eu tinha medo do loiro. Quando eu entendi tudo sobre o loiro, eu virei e falei, vem aqui, vem os loiros, difícil, fácil, eu consigo fazer tudo. É esse tipo de transformação que eu quero para sua vida. E não te ensinar uma mechinha ou outra ali. Eu não acredito que só a prática faz. Ah, então o seu curso não tem prática? Claro que tem. Aí eu te explico o porquê, te mostro o como. Te explico o porquê, te mostro o como. Ah lá, Sueli Mello. Sueli Mello é aluna águia do Master Blonde. Tem uma cliente com anos de preto. Tem como ficar loira? Tem sim. Existe uma técnica no Master Blonde que é justamente para isso, tá? Existe essa possibilidade, ó. Aqui só um exemplo, tá? De um cabelo bastante escuro que foi feito com o Master Blonde que conseguiu clarear bastante. Então você vê como esse cabelo é bem preto, bem escuro. Olha lá, ó. É um cabelo bem escuro, ele tem até um brilho levemente azulado, né? Que mostra que o cabelo é bem escuro. E olha aqui, ó, a tonalidade que conseguiu chegar. Olha aqui, ó, mais um exemplo de um cabelo bem escuro. Ver se tem mais algum aqui. Existem algumas técnicas que você faz que eu chamo de blonde blind, dentro do Master Blonde, que a gente usa o impressionismo, né, a parte artística do impressionismo e a parte científica da ilusão de ótica para conseguir fazer o clareamento de cabelos muito escuros, tá? Mesmo que tenha preto. Dá sim. Não pensa que é mágica, não é mágica. Então, se eu platinar um cabelo, eu misturo as 3 cores da coloração? Não, Zenaide, você não mistura as 3 cores da coloração, porque para platinar, você tem as 3 cores? Tem. Só que para platinar, se você quiser o prata, né, você vai precisar jogar um pouco de azul ou cinza, ou o chamado acinzentado, que nada mais é do que o próprio prata ali, mas você vai colocar mais azul. Por quê? Porque no cabelo já vai ter um pouquinho do residual do vermelho e do amarelo. Essa é a mágica da colorimetria, né? Não tem que colocar todas as cores ali. Esse cabelo aqui, por exemplo, se eu quiser platinar ele, dá pra ver que ele é dourado. Então ele tem aqui já o quê? Amarelo e vermelho. O que eu vou precisar fazer para platinar esse cabelo? Colocar mais azul, colocar mais violeta, no caso, para neutralizar e depois intensificar com o azul, porque ele já tem nele as outras cores. Com a CCAC, consigo um cabelo platinado sem matizar? Ó, se isso aqui é um platinado para você, então sim. Ó. Esse aqui já é um douradão, ó. E é isso, galera. Quando a gente tem acesso a muita informação de graça, como a gente tem no YouTube hoje em dia e tudo mais, primeiro, a gente não consegue lapidar porque é muita informação. A gente não consegue seguir uma metodologia, a gente segue um monte ao mesmo tempo e você não consegue ter resultado. Segundo, quando você tem a informação de graça, você não dá valor para ela. É impressionante. Fiz um curso de graça para os profissionais do meu salão e para algumas pessoas que tinham interesse na época, que eu estava logo começando a ensinar, né? Fiz um curso de graça. As pessoas não conseguiram ter o resultado. Eu peguei o exato mesmo curso que eu dei de graça e cobrei das pessoas. O mesmo curso. Nesse que eu cobrei, que as pessoas pagaram para ter o curso, a galera teve resultado. A galera conseguiu entregar o cabelo que eu estava prometendo ali. A galera conseguiu dominar aquela parada. Por quê? Porque nós, seres humanos, precisamos de nos comprometer de alguma forma. E quando mexe no bolso, a gente se compromete de verdade. Pensa bem, aquela história do cavalo dado não se olha os dentes, santo de casa não faz milagre, isso tudo é porque se você tem aquilo ali fácil, de graça, né? Você não dá o devido valor para aquilo. Eu gosto de pagar por conhecimento, porque assim eu dou valor para aquilo e eu consigo assimilar até melhor. Aí isso não sou eu que estou falando, isso é uma parada que é real, que é estatística e tudo mais. Beleza, galera? Tem como fazer platinado nos cabelos brancos em transição? Quando você faz o cabelo branco em transição, não confunda o platinado com o grisalho, tá? O grisalho já é bem complicado. Mas sim, tem como, tá? Cabelo branco. Tinha um loiro aqui bem douradão. Então, olha lá, cabelo bem grisalho, tá vendo? Ó? Cabelo bem grisalho.
e você consegue fazer... Aqui foi uma revitalização dos brancos, né? Não necessariamente o branco em si. Essa aqui também tinha bastante branco, ó, e você consegue. Mas consegue fazer o platinado? Consegue. Tem inclusive uma aluna minha do Master Blonde que ela se especializou nisso. A galera da cidade dela que tem cabelo branco tá indo atrás dela para ela fazer o loiro, né? Nessa galera que tá nessa transição para ir para o branco natural. E uma coisa interessante é que a galera que vai para o branco natural, você também pode fazer um trabalho de luzes bacana, que é essa revitalização dos brancos. Quando a pessoa chega no grisalho, chega no branco puro, digamos assim, você consegue ainda fazer um jogo de luzes para esse branco ficar ainda mais bonito. Você usando ali proporção áurea, usando ilusão de ótica, usando os conhecimentos de clareamento e tal, você consegue fazer uns trabalhos muito legais. Então é isso. Dito tudo isso, um grande abraço, sucesso sempre e até lá, valeu!